Olá pessoal, aqui é Marta Eix e nós estamos no Hathor Energia Estelar, junto agora com a Selma Cos, trazendo dicas de saúde integrativa, né, Selma? Sim, é sempre um prazer enorme, Marta, gratidão mais uma vez, e é uma honra enorme estar aqui com vocês e falando sobre saúde integrativa, integral, né? Porque tudo vai se complementando aí. Não é o arroz, hein? Não, sem ser um arroz integral, mas o integral vale a pena porque afinal é a prevenção também, né? Prevenção, exatamente. E hoje tem a Selma, ela é um potinho assim cheio de informações, então a gente vai dando assim um pedacinho de cada vez, né, para vocês ficarem assistindo sempre, tá? E hoje eu queria conversar com ela porque ela é especialista nisso, né? E explicar um pouquinho como acontecem os encouraçamentos, né? Todo mundo fala de couraças energéticas. O que é isso? Eu sei que às vezes as pessoas nem também nunca ouviram falar, então para quem nunca ouviu falar, o que é, como funciona, por que não é bom, o que a gente pode fazer, o que é bom. Né? Então, na verdade, assim, desde o momento da fecundação lá na barriga da sua mãe, as sensações da mãe, as angústias da mãe, os medos, tudo vai indo lá pro bebê. Então ele já vai lá sendo formado através da pele, que é o nosso primeiro órgão a ser desenvolvido junto com o sistema nervoso. Ele já vai sentindo essas emoções. Olha que interessante. E aí ele nasce, vai ter o contato com a mãe, né? Tanto que assim, na terapia, na psicologia é importante até passar pelo canal vaginal para que tenha esse contato do mundo interno e do mundo externo. Mas na cesárea, que muitas vezes não tem jeito, também você pode fazer esse toque, esse contato com esse bebê, né? E aí o que vai acontecendo? Já lá ele já vai entendendo como ele tem que ir agindo para ser aceito na sociedade. Então, o primeiro contato com a mãe, ok. Aí como que ele vai lá para ganhar, né? Daí dá o sorrisinho pro pai, e aí ele vai para aí tem os avós ou pessoas próximas. Então, como que ele vai se portando para ser aceito na sociedade de acordo com o que ele tem, com a história dele? E aí na primeira infância lá, ele vai para a escola. Como que ele vai ser porque o ser humano é um ser social. Sim. Então como que ele fica sendo aceito na sociedade, na família? Então ele vai se encouraçando. Então ele vai lá, eu não posso soltar total. Tô com vontade de gritar no meio da sala, não posso, né? Vou ficar lá. Justamente, aquele não chora, menino. Que às vezes você tá até cansado de ouvir o choro, você fala, chega de chorar. E aí, trava. Não fala isso, trava. Então são coisas que até inconscientemente do pai, da mãe ou de alguém, de algum próximo, que fica na pessoa, tanto na mente, e o corpo vai sentindo, porque é o inconsciente. É interessante. Então aí você vai travando de acordo com o que a sociedade manda. Como eu brinco, nós não estamos vivendo com vaquinhas. Ou igual o Mowgli, né? Isso, justamente. E como a gente não vive nesse meio social, a tendência qual é? A gente está sempre em alerta. O estar em alerta é fechar tudo. Você não fecha a casa quando você está em alerta? Você está lá, eu até brinco, né? Porque eu sou meio desligada com isso. Então, eu cresci numa casa e que às vezes a gente não fechava, não. Nós éramos mais naquela época, né? Justamente. E aí, quando eu fecho a minha casa hoje, eu fecho com uma vez só, uma virada. Aí meu marido fala, você fez 2 viradas? Ai, meu Deus do céu, não fiz as 2 viradas. Só um toque. Então, mas porque ele viveu num bairro mais inseguro também. Daí ele tinha que se Aí fechar ele tinha que se fechar mais, então eu vou lá, eu volto e faço as 2 viradas lá. E aí é isso que a gente vai adaptando e vai se fechando. E aí vai tendo problema na visão, garganta, que você engole sapo para você viver em sociedade. Brejeiro é um desafio, né? O coração, porque você recebe, né? Quantas
idas e vindas, quantas decepções, angústia, ansiedade. Quem não tem hoje em dia ansiedade, né? O alto índice de pessoas ansiosas vem só aumentando, inclusive. O enfesamento, né? Sim, Literalmente. aquele trancar que não sai nada, Que né? não sai nada no intestino, não é possível, que é o segundo cérebro. E o chakra basal, né? Que é o que te impulsiona para a vida também parado, fechado. Porque você está muito na mente e não tem a descarga para o restante do corpo. Olha só. Então, a couraça faz isso tudo. Então, como é músculo, né? A couraças, eles fecham por conta de... São todos músculos, né? Autônomos. Então, ele tá lá fechadinho. E como o coração também é músculo, ele contrai e relaxa. O que deveria acontecer com todos os órgãos, contrair e relaxar. O que muitas vezes não acontece, que uns contraem muito, outros relaxam demais, e aí tem as disfunções corporais e aí não tem saúde vital. Então, olha só. Entendi. Então, se você não cuida disso, não tem fluxo vital, não tem saúde, não tem equilíbrio físico, mental, emocional, social, energético e todas as... tudo que as pessoas falam, né? Porque é como, por exemplo, a couraça da visão, é como se fosse fechando até que a pessoa... Não veja o que está na frente. Né? Uma vez aconteceu isso num atendimento, e a menina falou assim, nossa, você mudou aqui? Eu falei, não, não mudei. Ela falou, nossa, mas eu não tinha visto esse vaso, isso aqui, isso aqui. Então, eu vi que ela tinha um coraçamento visual, né? Porque as coisas estavam lá, eu não tirei elas de lá. Mas o encoraçamento dela, pelas questões, né, do que estava acontecendo, faziam com que ela não enxergasse. Então, o encoraçamento não é só, por exemplo, é o meu músculo da barriga, né? Porque o olho também é um músculo, né? Tanto que a gente sempre dá aquele exercício assim, de fechar bem forte, abrir bem grandão. E você começa a trabalhar essa visão. Olhos fechados, olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo. Você precisa trabalhar, né, esse globo ocular para começar também a abrir, ter foco. Ter foco, né? Sair do tablet. Sair do tablet, do celular, do smartphone, que fica ficando tudo menorzinho e a gente acaba usando e muito, né? Não é? Então. E como é que você recomenda, assim, que para alguém que está muito encoraçado ou sente que está muito travadinho, o que você acha que uma pessoa assim pode fazer, pode ajudar ela? Então, eu acho que em primeiro momento, Selma, tá? Porque cada um tem uma linha. Eu não acredito que a gente tem que quebrar essa couraça. Porque a gente vive numa sociedade em que a gente está muitas vezes em alerta. Não sair correndo falando o que você quer, não. Justamente. Ou fazer movimentos que destrave de vez. E aí? E depois? Aí você entra na rua. Segura, né? Justamente. Você sai na rua e fica muito mais vulnerável. O que eu entendo que a gente tem que flexibilizar. E como é que podemos? Então, a gente pode flexibilizar de diversas formas, né? Fazendo o movimento do próprio diafragma, então mexer no próprio diafragma. Sabia que tem um diafragma aqui, né, pessoal? Aqui, nós temos vários, mas este daqui, que é onde fica a respiração, aonde a gente tem bastante angústia. Trabalha. Então, aqui é bastante, aqui é o ponto, inclusive, da ação pro emocional. Então, isso é bem legal. Você pode passar a língua. Aqui por conta da oralidade, da boca que a gente trava. Quem não tem trava? bruxismo. Justamente, assim, Eu praticamente, todos os meus pacientes que eu atendi há uns 10 anos, em torno de 10 anos, sofrem. E acham que não, mas estão. Eu faço alterofilismo de bochecha, ó. Tenho bruxismo. Excelente, então. Se você não quiser ficar aqui um fisiculturista... Alterofilismo de bochecha aqui. Você pode passar a língua dentro da boca, por exemplo, para ir soltando de forma suave, porque eu não acredito que a gente tem que fazer aquele pá. A gente vai fazendo, amaciando homeopaticamente para que você possa entender que você flexibiliza. E solta, né? E solta.
E aí consegue dormir melhor, aumentar a produtividade, porque também tem suas consequências quando você flexibiliza. Você não está vulnerável, então pode acontecer algo que te trava. Você fala, ok, mas como que eu faço para diminuir? Uma respiração. Eu falo secundariamente da respiração porque muita gente brinca de roxinho até, né? Não sabe nem respirar e não consegue respirar. Então, mas uma respiração mais profunda, por exemplo, inspira em 3, solta em 3, facinho. Ou inspira em 3, segura 3, solta 3. Eu não vou nem dar as outras formas, mas se fizer isso já mobiliza tudo isso também. E quem quiser trabalhar um pouco mais com isso com você, Selminha, onde que te encontra? Então, eu tô lá presencialmente no @Instituto Selma Cosso, no Instituto, né, que fica no Tatuapé, mas também de forma online. Tanto atendimento individual quanto em grupo, que nós temos também um grupo de movimento integral que é bem bacana, que a gente trabalha toda essa parte de meditação, mas com o fortalecimento do Pilates. Que legal. Então a gente está fazendo uma nova forma de mobilizar, fortalecer de forma para que você fique estruturado. Então é o grupo de movimento que acontece todas as segundas-feiras às 5 da tarde. Presencialmente isso, por enquanto. Muito bem. E é interessante, né? Porque todo mundo tem dor, mas às vezes não acha que isso é couraça, mas já é a couraça no nível que... Nível hard. Tem gente que tava indo para a mesa de cirurgia por causa de hérnia de disco na lombar, aí quando veio a mim, era da couraça. Então, flexibilizamos a couraça, nem mexo na lombar da pessoa. Eu mexo na couraça, flexibilizo, ela fica bem e assim vamos. Então, e são coisas que você pode melhorar, né? Eu falo que é simples, mas é simplório, né? Então, que pode ajudar, e são coisas que, se você tomar consciência disso, até para você levar para a tua vida, né? E ficar com uma saúde melhor. É por isso que a gente está falando do integral, né? A prevenção, que eu tô falando é a minha bandeira ultimamente, porque você pode ter ferramentas, e se você quiser ter ferramentas, também temos mentorias e cursos para isso. E tem mentoria aí já? Opa, ainda a data tá lá esquentando, mas se você quiser uma mentoria individual, ou a gente pode personalizar, não tem problema nenhum, não tem data específica, mas a gente pode criar uma data. Olha, se você quiser. Quer deixar um recadinho pro pessoal? Eu acho que a gente tem que aprender a respirar, né? A viver nesse momento de subir, mas também dar a possibilidade de descer. Não descer em tudo, cair tudo, não. E sim que você possa ter uma plenitude e estar em estado de alerta quando necessário. Não 24 horas. Porque você não corre do leão por 24 horas. Né? Exatamente. É só no momento que precisa, e aí depois ter as ferramentas, como uma respiração, por exemplo, que você volta para si, volta para o seu eixo. É isso aí, pessoal. Então, né, cuidar do corpinho agora é essencial. É melhor cuidar do que depois ter que recuperar, né? Nossa, sim. O caminho é muito mais curto e mais barato. Mais barato, né? Então, cuidem dos seus corpinhos, né? Também cuidem da sua espiritualidade, mas que espiritualidade sem corpinho não dá pra ficar na 3D. Então não tem jeito. É corpo e alma junto. Hashtag corpo e alma junto. E espreguice. Isso é uma boa também. Espreguiçar. Hashtag movimento espreguiça, fantástico também. É isso aí, pessoal. Então, siga a Selma nas redes sociais. Nas nossas redes sociais é o Rator, _Spaco, Spaco, Rator, tudo junto. Quer mais informação, quer mais lives com a Selminha? Manda mensagem aí pra gente. Que a gente tá aqui fazendo com bastante amor, com bastante coração. Porque é isso, é legal falar da espiritualidade, mas também é legal falar de como trazer essa luz, esse impacto aí pro nosso corpinho para ficar bem e com bastante saúde, aproveitar, né, as novas energias. Com certeza. E @Selma Cosso, Selma com S, COSSO. Né? E aí dá like, curte, acende o sininho, né? Se inscreve, compartilha, né? Comenta. Mas o importante é que você participe, porque é um movimento realmente, como a Selma falou, é muito mais fácil prevenir, muito mais fácil cuidar do que depois
ter que restaurar, né? Então, pense sobre isso, né? Olha aí pro seu corpinho, tenha mais dosinha dele. Sim, com certeza. É isso aí, pessoal. Gratidão. Gratidão. Até mais. Tchau, Tchau, tchau.